Imagine comigo um saco de açúcar. E aí a ave fênix vem e come esse açúcar. Ela vai comendo açúcar, a ave fênix. Essa ave fênix passa mal e vomita um hífen. O hífen, aquele pauzinho que a gente usa para separar as sílabas. Esse hífen cai no chão, vai rolando, até virar um automóvel. Um automóvel. Dentro desse automóvel você tem um lápis dirigindo. Olha o lápis lá, dirigindo o automóvel. Esse lápis está gripado, ele espirra e transmite vírus. Esse vírus vai entrar em uma órfã, uma menininha que está lá, quietinha, não tem pai nem mãe. Essa órfã recebe esse vírus, fica doidona, sobe para o sótão de uma casa, aquela parte de cima. Das paredes desse sótão começam a vir prótons. Os prótons vão se formando e aparece um médium. Esse médium sou eu, Márcio, o nome do médium. E aí, de repente, eu começo a jogar vôlei, movimentando os meus bíceps. Essa história ficou muito louca. Você pega balde d'água e aí vocês enxaguem essa história. Muito bem. Olha essas palavrinhas aí da historinha. Essas palavrinhas são exemplos de uma regra de um conteúdo de português. Vamos decifrar que conteúdo é esse? Vamos então agora decifrar a historinha que nós acabamos de contar. Nós estamos falando de regras de acentuação. Isso mesmo. As palavrinhas que nós contamos, que nós apresentamos na história, são palavras exemplo que vão servir de gatilho de memória, ou seja, vão servir de analogia para a regra de acentuação das paroxítonas. Vamos aqui, Você tem um saco de açúcar, a ave fênix come o açúcar, ela vomita o hífen se transforma em um automóvel. Esse automóvel possui um lápis dirigindo, o lápis espia e transmite vírus, o vírus entra na órfã, essa órfã sobe para o sótão, prótons começam a vir desse sótão e formam um médium. O médium se chama Márcio, começa a jogar vôlei, movimentando os bíceps e depois enxaguem essa história. Perceba que as palavrinhas possuem uma terminação. Açúcar R, fênix X, hífen N, automóvel L, lápis I, seguido não de S, vírus U, seguido não de S, órfão AN, sótão AN, prótons ONS, médium UM ou UNS, Márcio ditongo crescente, vôlei ditongo decrescente EI, bíceps PS e enxáguem tritongo nasal. Essas são as palavras acentuadas paroxítonas, as que terminam em R, X, N, L, I, US, AN, ão, ONS, ditongo crescente, ditongo decrescente EI, PS e tritongo nasal. Então, memorizou a historinha, você tem as regras das paroxítonas. Vamos ver as outras regras de acentuação? As proparoxítonas, todas são acentuadas. Então não tem como errar. Tem a antepenúltima sílaba tônica, ela é uma proparoxítona, acadêmico, médico, bárbaro, sempre acentuadas. Então não tem erro. Além das paroxítonas, das proparoxítonas, nós temos as oxítonas, que são aquelas que têm a última sílaba tônica. Quais são as oxítonas acentuadas? As que terminam em A, E, O, seguido não de S, crachá, vocês, após, e em ou ens, como em amém e parabéns. Olha como é que a associação é muito simples. Não é muito difícil. Além das oxítonas, que são as últimas sílabas tônicas, as paroxítonas, que são as penúltimas, e as proparoxítonas, que são as antepenúltimas, nós temos ainda os monossílabos ou monossílabas tônicas. Quais são acentuadas? As terminadas em A, E, O. Acabou, só isso. Lá, pés, sós, seguidos ou não de S. Então perceba que a regra da oxítona é idêntica das monossílabas com o acréscimo de em e ens. Então é muito fácil de você gravar.
Agora nós temos outras regrinhas. Vamos continuar aqui. Nós temos o hiato, que é quando você tem vogais se encontrando, obviamente, em sílabas separadas. Então você tem lá sa, uva, saída, país, Itaú, Piauí. Quando você tem o U ou o I sozinho, eles são hiatos. Se antes deles, você tiver uma vogal na separação silábica, eles vão vir sempre com acento, tá? Como sa, u, va, tem acento. Saída, com acento. País. Perceba que país tem um S. O S não atrapalha a acentuação do hiato. Então você acentua o I ou o U tônico do hiato sempre que eles estiverem sozinhos ou acompanhados de S, não tem problema, tá? E no final da sílaba sempre recebe acento também, como Itaú ou Piauí, certo? Agora, se você tem depois do I ou do U uma sílaba que começa com NH, como rainha, esse acento ele é dispensável. Rainha não tem acento. Nós temos aí uma nasalização que, vamos pensar assim, repele o acento. Então, rainha sem acento. Raiz e paú, perceba que o I e o U do hiato são acompanhados por uma consoante. Raiz, no caso, com Z e paú com L. Quando o I ou o U estão acompanhados de uma consoante que não seja o S, nós também não colocamos acento, como nesses exemplos aí. E nós temos a palavra bocaiúva, feiura e taoísmo. Nessas palavras existe um fenômeno chamado glide, que é quando a semivogal da sílaba anterior se prolonga para a sílaba seguinte. Quando isso acontece, nós não temos acento no U nem no I do hiato, tá? Que na verdade, se for para parar e pensar foneticamente, nós teríamos em bocaiúva, nós teremos o ditongo decrescente AI, com esse I prolongando para o U, nós teríamos o ditongo crescente. Então, isso são fenômenos da fonética, chama-se glide, tá? Mas o que você precisa saber é memorizar que antes do U ou do I, se você tem um ditongo, aí você não vai acentuar. Se esse I e U estiverem no meio da palavra, tá? Como em bocaiúva, feiura e taoísmo, sem acento, certo? Tem mais regra? Tem mais regrinha. Olha só, o ditongo aberto. Ditongo aberto, mausoléu, fiéis, heróis. Você vai acentuar as palavras que são ditongo abertos se elas forem oxítonas, tá? Então eu vou falar mausoléu e não mausolei. Vou falar fiéis e não fiéis. Herói e não herói. Né? Então, por isso que eu tenho que ter o acento do ditongo aberto. Somente nas oxítonas recebem acento. Se forem paroxítonas, como heróico e assembleia, não tem acento. Isso aí foi a reforma ortográfica. A reforma ortográfica também, a última reforma ortográfica que nós tivemos, também fez modificações nas palavrinhas que possuem vogais dobradas. Vou, abençoo, vem, lém, xiita, não tem mais acento. Então, esses hiatos, que são formados por vogais idênticas, não têm acento. Nós temos um acento diferencial que é do verbo vir e do verbo ter. Ele vem, no singular sem acento, eles vêm, no plural, com acento. Ele tem, no singular sem acento, eles têm, no plural, com acento, tá? E nós temos também alguns acentos diferenciais, como por, preposição sem acento, por, verbo, aí você coloca o acento para diferenciar. Pôde no passado e pode no presente. Então, são acentos diferenciais. E, para finalizar, nós temos para, pera, pelo, pela. Essas palavras não têm acento, independentemente do significado. Então, para do verbo parar, para a preposição, pera, a fruta, pera, que é uma preposição arcaica e também pode ser usado no lugar de pedra, pelo de cachorro, pelo preposição, pela do verbo pelar, a preposição pela,
também não tem acento. Ou seja, essas palavras para, pera, pelo, pela, não tem acento em nenhuma circunstância. Ok? Então aí nós temos as regras básicas de acentuação. Na verdade, as regras mais importantes estão aqui. A historinha que nós contamos vai te lembrar a paroxítonas, que você pode perceber aí, são as que têm mais acentuação, né? Melhor dizendo aqui, são as que têm mais regra de acentuação, são as paroxítonas. E as outras você vai memorizando, pegando essas palavrinhas-chave. Então, tenta guardar essas palavras modelo, coloca as palavras na sua cabeça e sempre quando você pensar em acentuação, você lembra dessas palavrinhas aí, tá? Como parâmetro comparativo. Muito bem! E aí, gostou de aprender acentuação gráfica com essa historinha? É muito importante, quando você estiver estudando, que você visualize o estudo, que você crie uma dinâmica mais emotiva com o conteúdo que você está estudando. Não só com português, como com qualquer área. A nossa proposta aqui é ensinar um português de uma forma diferente, uma forma lúdica, uma forma que você consiga memorizar. Se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas postagens. Aqui no link da descrição tem o nosso site para você entrar e navegar e ter acesso a conteúdos de português, literatura, artes, redação, resolver exercícios, uma apostila. Você terá tudo isso no nosso canal disponível para você. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal e acesse o nosso site. Se você quiser nos seguir no Instagram, está aparecendo aqui, Márcio Adriano Moraes é o nosso Instagram. Abraços genuínos!